Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui reunidos. Você sabe que nós já estamos falando sobre o bem e o mal. Iniciamos esse tema no programa anterior, então se você não assistiu, busque, dê uma olhada, porque é um tema interessante, falando das leis morais. E hoje daremos continuidade, então. Pegue seu livro, seu caderno, vamos em frente. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Temos essa satisfação de fazermos o nosso último programa de 2023. Hoje, 26 de dezembro, esperamos que você possa ter tido uma celebração natalina cheia de amor, de proximidade a Jesus, não tanto de proximidade à mesa, onde a gente encontra aqueles acepipes agradáveis, aqueles sabores diferentes, mas que além disso você possa ter dado espaço no seu coração para o sentimento de simplicidade, de bondade, de espontaneidade do Divino Mestre, que é justamente a causa da nossa comemoração natalina. Jesus é que merece o presente, não somos nós. Afinal, foi ele que nasceu e a gente costuma dar presente para quem nasce. E nesse momento, o presente que você deveria dar a Jesus, como todos nós deveremos nos lembrar disso, é o seu coração generoso, é a sua atitude nobre, para que este ano seja também um momento de elevação do nosso espírito, não apenas na celebração natalina. Todos nós estaremos iniciando um novo ano com um outro projeto. Todas as modificações que se esperam para a humanidade tornar-se regenerada vão exigir de cada um de nós transformações. E em 2024, você está sendo convocado pelas leis espirituais a se tornar muito, muito melhor, para que não tenha o risco de ter que passar 10 mil anos num planeta mais atrasado, que é o destino daqueles espíritos que não poderão permanecer na Terra. Não é ameaça, é consequência. Então, dentro das leis espirituais, nós estamos estudando o bem e o mal. Já fizemos isso no programa anterior. E hoje estaremos dando continuidade a essas mesmas questões, não é, Solange? É mesmo, já podemos colocar para vocês relembrarem, não é? O nosso primeiro slide, mostrando aquelas imagens bonitas, essas imagens divinas dos planetas, quantos milhares de planetas, estrelas nesse universo gigantesco, essas leis divinas, leis morais, leis que regem todo o universo. Então, tudo isso chegando até nós, aos homens aqui embaixo, as leis, as tábuas de Moisés, como vocês estão vendo, e assim, essas imagens que nos exortam. E essa imagem inicial, Solange, essa primeira que está no centro, nos remete à lembrança da estrela de Belém, não é? Uhum. Aquela luz que veio do alto para iluminar o local em que os magos, os reis magos, encontraram aquele que foi o menino rei, né? O Senhor que nasceu naquela noite. A manjedoura. Na manjedoura, isso mesmo. Então você vê, essa é uma simbologia que demonstra a superioridade, a lei divina, a lei superior que rege todas as coisas e que guiou os sábios do Oriente a encontrarem a cova pobre onde o Filho de Deus tinha nascido naquela noite. Então, nós estamos sendo convocados também a transformar a nossa vida de uma cova pobre em uma missão, um semear que enriqueça os corações alheios. Por isso, é importante saber do bem e do mal. E mais importante, saber por que nós nos deixamos levar por coisas que não são essenciais. Por que nós vivemos de modismos? Por que nós damos valor a coisas que não têm valor? Quanto nos iludimos, quanto nos deixamos hipnotizar por bobagens que nos levam à infelicidade? E você já notou que todo ano o povo canta, no fim do ano, né, na passagem de um ano para o outro, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e
continua sem dinheiro, continua jogando a saúde no lixo, continua estragando cada dia, cada mês, cada ano com tolices. Então, não adianta viver desse simbolismo que não representa em nós nenhuma melhora. A gente comemora a ida do ano velho e a chegada do novo ano, mas a gente nunca comemora a ida do homem velho e a chegada do homem novo, do ser humano melhor. Porque nós continuamos com os mesmos defeitos e às vezes pioramos os defeitos que nós temos em cada uma dessas comemorações. Pensemos se isso está sendo eficiente. Se essa comemoração, esse simbolismo de usar roupinha branca, de pular ondinha, está fazendo algum efeito na nossa essência espiritual. Porque o bem e o mal vão nos fazer pensar a esse respeito. E a primeira pergunta que nós temos hoje já vai nos remeter a essa discussão, Solange. Vamos vê-la? Vamos lá. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Kardec está perguntando isso. Essa regra não parece ser igual para todos. A lei natural, para alguns, pode ser menos exigente do que para outros, porque as posições sociais vão fazer que as pessoas exijam mais coisas do que outras, ou se contentem menos do que outras. Será então que a diferença da posição social faz com que também a lei natural não seja igual para todos? Kardec quer saber uma coisa muito importante. Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. Ou seja, a lei natural se aplica a todas as diversas posições humanas. Porém, no caleidoscópio, olha que palavra diferente, né? Vem aqui para mim, ó. Caleidoscópio, aquele negocinho que você fica girando, assim, você tem 3 espelhinhos, assim, você vai virando, vai fazendo um monte de forminhas diferentes. Essas diferentes estruturas sociais, elas fazem parte do processo evolutivo. Nós vamos ter opções variadas para diversas necessidades de avanço ou de resgate espiritual de muitos espíritos que precisarão passar por isso. Então temos a área dos doentes, temos a área dos ricos, temos a área dos miseráveis, temos a área daqueles que cometem, que estão expostos a cometer ilícitos, temos a área daquele que tem família, a área daquele que está sozinho, a área daquele que perde tudo, a área daquele que fica bem de vida, a área daquele que se casa, que se torna pai e mãe, a área daquele que perde o filho. Todas estas alterações sociais estão no processo evolutivo da natureza, fazem parte da natureza, porque para cada uma destas circunstâncias existirá espírito que precisa passar por aquilo para poder avançar ou para poder resgatar seus enganos através de novos desafios. Porém, como eu disse aqui, a todos eles, a todas estas posições, a todas estas coisas, a lei da natureza se aplica igualmente. Não há uma exceção, não há um senão. A lei natural só se aplica a esses indivíduos que estão nessa condição X e não se aplica aos outros. Não. Toda lei natural, como você vê aí, se mantém única e se aplica a todos. Então, o indivíduo que é milionário e faz maldades, responderá pelas maldades que faz, talvez até com mais rigor do que aquele que é humilde e que faz maldades por causa da sua situação de dificuldade econômica. Porque também a lei natural será usada para levar em consideração os diferentes estados de percepção, de tentação, de egoísmo, de interesse mesquinho que estará envolvendo cada uma das... O roubo é o mesmo, mas a causa, o porquê, qual a dificuldade, justificará em um aquilo que não justificará em outro. Cada caso é um caso. A lei natural continua prevalecendo igualmente, na sua unidade. O crime será um crime,
Porém, existem peculiaridades que vão fazer com que um responda até com mais responsabilidade do que o outro, que precisou fazer daquela forma para uma sobrevivência na área do instinto. Veja só, a lei natural. Nós vamos chegar a ela quando falarmos dessas questões da lei de destruição. Um homem é levado à guerra. Ele não declarou a guerra, foi o seu país, seus governantes, e ele é obrigado pela lei a ir para a guerra. Então a pergunta de Kardec: o homem é culpado por ter que matar o seu irmão numa situação de guerra? Aí os espíritos respondem: não, ele não pode ser culpado por ele estar defendendo a sua vida em relação à vida alheia, porque ele tem um instinto de conservação. Ele estará com medo e ele vai tentar matar quem vier atacá-lo, porque o instinto o obriga a fazer isso. Porém, ele é responsável por toda a crueldade que ele empregar para matar. A crueldade não é própria do instinto. Ela é reflexo pensado. Ela é uma coisa escolhida. É uma coisa que a inteligência cerebrina está planejando para fazer o outro morrer sofrendo. A crueldade é de responsabilidade do indivíduo. Então, ela serve para todos. Agora, se aquele indivíduo que poderia estar em sua casa, ele tem ânsia de matar e ele quer se alistar para ir para lá e dar tiro nos seus semelhantes, ele não está sob essa escusa. Ele está querendo ir para matar. Ele tem um instinto de matador. E ele vai matar sem precisar, com a desculpa de que ele está na guerra se protegendo. Para esse aí, a intenção interior dele não é a de estar se defendendo, é a de matar seu semelhante. Portanto, ele já está sendo cruel. E ele já vai ser responsável por isso. Veja só, a lei do universo se aplica a tudo, a todos. Ah, o general tem ambição de chegar em determinado lugar e para ele conseguir isto, ele vai matar quantos homens sejam necessários. A vaidade desse indivíduo vai fazer pesar sobre ele todas as mortes que poderiam ter sido evitadas se ele tivesse sido mais prudente, se ele tivesse pensado com menos ardor para a sua vaidade e sua fama ser reconhecida. Vejam só, é a mesma lei. Vai se aplicar a ele também, ampliada pelo número de mortos sem necessidade no campo de batalha. Tudo isso está dentro da unidade da lei natural. Agora vem um comentário de Kardec na sequência. Vamos a ele, Solange? Vamos lá. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das artificiais ou de convenção. Nós deveremos, então, estar atentos às nossas necessidades. Quem pode dizer assim: agora eu tenho necessidade de trocar meu telefone celular, eu vou matar o fulano porque eu vou roubar o dinheiro dele, eu vou pegar o celular que ele já comprou. Você não tem necessidade de trocar o seu celular. Você quer trocar porque é da moda. Mas se para fazer isso você vai matar alguém, vai roubar uma loja, vai fazer uma coisa ilícita, você está infringindo a lei. Vai trabalhar sem vergonha. Vai ganhar honestamente o seu dinheiro. Vai comprar a prestação. Ou vai se contentar com o seu celular velho. Você não tem essa necessidade. Mas como a sociedade vai criando ilusões, as pessoas vão querendo ter as coisas que não são necessárias, se sentem frustrados ou menores por não conseguirem e então querem resolver o problema através de um caminho ilícito que vai produzir sofrimento. Aí não é a sociedade que é culpada, é a maneira pela qual o indivíduo quer resolver o problema, de forma mais direta, mais simples, mais rápida. Então isso é aquilo que leva o indivíduo a demonstrar que ele é um indivíduo que não está preparado ainda para entender o que é o bem e o que é o mal.
Mas a sociedade vai melhorando, vai mudando suas características e isso faz parte da lei divina. O progresso vai gerar novas necessidades. E eu não estou me referindo aqui a necessidades fictícias. Estou me referindo a necessidades básicas. Você viver com mais conforto, precisamos ter água encanada. Você precisa se desfazer do seu lixo doméstico. É importante ter uma coleta de lixo para levar para o local correto. Antigamente o povo jogava no terreno baldio, lembra? Aquela rataiada, tudo lá no terreno que não era de ninguém, e aquele mau cheiro, mosquiteira. Então, isso era horroroso, isso era anti-higiênico. Então, precisamos organizar o processo de recolher, mas também não se pode jogar em qualquer terreno, precisa ter um critério para os dejetos serem expulsos. Antigamente, as casas tinham o quê? Um buraco no chão, como se fosse o banheiro, a fossa. Mas isso daí gerou tantos problemas em forma de contaminação de comida, de água, de lençol freático, que obviamente criou-se o sistema de recolhimento do esgoto. Antigamente o esgoto então saía da casa e ia direto para o rio. Só que aí chegava no rio com todas as impurezas próprias de milhares de pessoas. Então o que se procurou fazer? Tratar o esgoto antes de jogá-lo no rio de novo, porque a água potável vai abastecer outras cidades no trajeto. E imagina outras cidades mais abaixo precisarem recolher água contaminada pelas fezes de toda uma população que estava rio acima. Isso é anti-higiênico, isso é um processo de levar doenças além daquilo que se esperava a populações que estão se abastecendo para a sobrevivência da água que veio do mesmo rio. Então, todas essas são necessidades que são criadas pelo aglomerado social e fazem parte do progresso. Mas isso não impede que a lei natural continue a prevalecer una para todos eles, não é? E é importante, como dizem os espíritos aqui, nós mantemos a nossa razão. Até que ponto a minha posição ou a situação onde eu me encontro, até que ponto existem realmente as necessidades. A gente saber discernir, distinguir essas diferenças do que realmente é necessário nas nossas vidas, naquele momento, naquela posição onde eu me encontro, daquilo que é supérfluo, daquilo que não é tão necessário, de que maneira lidarmos com isso. Então, tudo isso acaba, de uma certa maneira, levando a gente por um caminho que não é o melhor. Você já notou que quando você vai a um centro comercial, a um shopping, você anda pelos corredores, você é bombardeado por vitrines, por chamamentos. E você muitas vezes compra o que não precisa, porque aquilo te seduziu. Mas você já se perguntou, eu preciso disto? Quantos sapatos eu já tenho? Quantas calças, quantas blusas eu já possuo? Quantos pares de tênis eu tenho? Quando você faz essa pergunta, honestamente, e você diz, não, mas é que é a promoção, a Black Fraud. A Black Fraud, sabe a Black Fraud? Tudo pela metade do dobro que eles fazem. Tem um desconto. Você não está comprando o produto, você está comprando o desconto, mas quando você compra o desconto, você ainda paga por isso. Paga por uma coisa que você não precisa. Você vai gastar muitas vezes sem poder e sem estar sendo obrigado. Mas é a ambição, é o desejo, se eu não comprar, outro vai comprar, eu vou, então não vou perder a oportunidade. Isso não tem senso, isso não é racional. Então pergunte sempre isso, eu preciso disto? Isso vai me fazer falta? Eu já não tenho? E quando você então define que você já tem, você não compra. Você passa por aquilo e aquilo não te incomoda. É a história do Sócrates, o filósofo Sócrates, quando passeava pela Ágora, em Atenas. A Ágora era o local do mercado, era o shopping de antigamente, onde tinha um monte de tendas, um monte de lojinhas, cada uma oferecendo alguma coisa. E ele andava pela Ágora, quando tinha tempo, juntamente com seus seguidores, e um dia um aluno pergunta para ele, mas professor, o senhor fala tanto da nossa independência em relação à matéria, mas o senhor está sempre aqui na Ágora, o que o senhor vem fazer aqui, ver todo esse povo aí comprando coisas? Ele diz, aqui meu filho eu me distraio. Como assim? É que aqui eu vejo como eu sou feliz sem precisar de nada destas coisas. Ele ia à Ágora para ver como ele era feliz sem depender de nada daquilo que estava exposto. Mas as pessoas vão nos shoppings da vida
frustrar-se. Eu quero ter isso, mas não tenho dinheiro. Eu queria comprar aquilo é da moda. Eu preciso arrumar dinheiro. Ela vai e se torna infeliz, insatisfeita, frustrada. Ou então endividada, porque mesmo sem ter dinheiro, ela acaba comprando na prestação, só para ter o prazer. E depois chega em casa, põe no armário e fica com a dívida para pagar em 12 vezes, que ela não precisava ter feito, não é mesmo? Então essa é uma ilusão que os espíritos estão respondendo. Nós precisamos, como a Solange realçou bem, usar o raciocínio, a inteligência, para que a gente possa, de verdade, não cair nas armadilhas da sedução, que a vaidade propicia. Não são os comerciantes os culpados. É a fraqueza humana. É o querer ter algo que você não precisa. Mas quando você entra numa loja, ninguém vai dizer assim, por acaso a senhora já viu se a senhora precisa desse produto? Ninguém vai dizer isso para você. A senhora tem certeza que a senhora vai gastar essa dinheirama toda sem precisar? Porque, olha, custa caro. Nenhum vendedor vai dizer, nossa, aproveite, tá baratinho, tem desconto, a senhora paga no cartão. Vão tentar empurrar você o máximo que puderem. E então você vai cair, porque vai se sentir tentado e não terá dito, não preciso. Mas a dívida é você que vai pagar, não é o vendedor, não é o dono da loja, é você. Então, essa infelicidade pode ser evitada se você tiver a inteligência, porque você a tem, mas se a estiver utilizando, porque muitas vezes não está, né? Vamos ver a sequência, Solange? Vamos lá, pergunta 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Ora, Será que são absolutos? Nós vimos no programa passado, Kardec perguntando se os espíritos, se o homem... Como é que ele podia distinguir? Se o homem tem meios de distinguir ele mesmo o bem do mal, e se o homem não podia errar, achando que era bom uma coisa que ele faz, mas que era ruim. Tudo isso nós já discutimos no programa passado. Agora Kardec chega assim, com a faca bem no local do machucado. Quer dizer, para todos os homens, o bem e o mal são absolutos. O que significa isso, hein? O que é ser absoluto? Ou seja, para todos os homens aquela conduta é sempre má ou é sempre boa? Ou seja, dá dinheiro... É meio relativa, dependendo do caso é meio mais ou menos. Dá dinheiro para o pobre é sempre bom? É sempre mal? Falar a verdade na cara das pessoas é sempre correto? É sempre absoluto? Ele está querendo informações a esse respeito. Os padrões morais são absolutos para todos os homens? Vamos ver a resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, veja só. O mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. A verdade é sempre a verdade, a mentira é sempre a mentira. Porém, veja só, você tem prazer de jogar na cara de uma pessoa uma verdade. Ela foi pega fazendo coisas erradas e você descobriu isto. Só que você quer humilhá-la, você quer fazer ela se sentir mal, você quer denunciá-la publicamente, então você aproveita o momento e joga na cara da pessoa a verdade, quem ela é. Você está fazendo em nome da verdade? Você está fazendo em nome do seu desejo de ferir? Diferentemente, se você chamasse a pessoa e dissesse para ela, minha filha, olha, eu sei, eu já vi que você já fez essas coisas assim, não faça de novo, eu não vou publicar isso, mas eu queria pedir a você, não adianta você querer bancar a santa se você não é, fique na sua, é diferente. Você está querendo ajudar a pessoa, dando um conselho. Porém, quando você usa a verdade como uma faca para ferir e para jogar na consciência de todo mundo e jogar todo mundo contra aquela criatura para humilhá-la, você não está usando a verdade. Apesar da verdade ser um bem, a maneira como você utiliza isto pode ser um mal. Pode estar encobrindo
uma coisa que de verdade não é aquilo que diz. Muitas pessoas são avarentas, não ajudam ninguém com a desculpa de serem prudentes, de estarem tomando conta para não faltar no futuro. Então elas vestem o defeito com uma palavra virtuosa para parecer que elas são boas, quando na verdade elas são apenas apegadas aos bens materiais. Elas são mesquinhas. E isso é mal, não é mesmo? Então, de verdade, a resposta dos Espíritos, põe de novo na tela a resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O mal é o indivíduo que escolhe. Então ele pode usar uma virtude para produzir malefícios para os outros. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade com o que você vai praticar estas coisas. Quem você é, o que você está fazendo, qual a consequência dos teus atos. A gente pode colocar uma capinha para parecer bonitinho, mas tudo vai depender da nossa vontade, de como está, qual é a nossa intenção interior, quando estamos agindo daquela maneira, quando estamos falando, como disse o André, ou expondo uma pessoa. Então depende muito daquilo que nós estamos, o motivo pelo qual nós estamos agindo. E isso, como é íntimo, ninguém fica sabendo, mas as leis divinas, a superioridade, o plano espiritual, sabe qual foi o motivo que fez com que nós agíssemos daquele jeito. E aí sim, nós seremos responsabilizados ou não. É esta questão que nós citamos anteriormente, na questão da morte, matar alguém. O valor da vida é absoluto. Porém, se você está numa guerra e você mata, a própria lei do universo desconsidera o assassinato quando você está ameaçado. Isso também acontecerá numa situação não de guerra, mas de ameaça física. Você está em paz, a sua casa, você está vendo alguém entrar na sua casa e você vai ver que essa pessoa está armada, ela vai prejudicar seus entes queridos, você então dá um tiro e mata o ladrão. Você não queria isso, você se sentiu ameaçado, o instinto de defesa faz isso. Vai deixar ele fazer maldades para todas as pessoas e você, ai não, é que agora eu sou bonzinho, não vou deixar meu filho na mão do malfeitor ser estuprado? Não. A lei do universo sabe que a nossa tendência de proteção à nossa família vai nos empurrar para lutar contra aquele bandido. Quem está errado é o bandido, que entrou na casa que não era dele, para fazer maldades deliberadamente. Ele não bateu palma, ele não tocou a campainha, ele não pediu licença, ele pulou o muro. E obviamente quem pula o muro não tem boa intenção. Essa é a lei moral. Agora, é diferente de você estar andando na rua, ver um mendigo dormindo num ponto de ônibus e falar, vou tacar fogo naquele cara lá, vou ver o que ele sente. Aventura. Muitas pessoas morreram, fizeram isso com seus semelhantes. Jogaram fogo e atearam fogo e queimaram a pessoa viva. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A morte é a mesma. Mas quem produz a morte está imbuído de outras intenções. Por isso é que há responsabilidade daquele que adota uma opção deliberada, daquele que está se defendendo de um risco que está correndo. Agora, se a Solange não tem nada para acrescentar, vamos para a pergunta seguinte que vai ajudar a elucidar isto. Vamos ver. Pergunta 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana, ele é culpável? Comer carne humana, que coisa horrorosa! Meu Deus, ele vai para o inferno. Matou, ainda não se contente, ainda comeu. E tem um indivíduo que matou um desafeto dele. Ele matou o cara que ele não gostava, tinha tido uma rixa. Matou escondido, arrancou o fígado, levou para o boteco, fritou e dividiu para os seus amigos. Comerem o fígado. Que achavam que era fígado de boi, era fígado do inimigo dele. Não é o selvagem canibal que fez isso. Não, é um indivíduo que tinha um boteco, tinha um bar.
Então é a mesma coisa. Kardec quer saber no caso do selvagem. O selvagem que cede aos seus instintos, que se nutre de carne humana, ele é culpável? Vamos ver a resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Então você vê, quem está vivendo numa sociedade como é a sociedade selvagem, em que estas coisas são feitas para a nutrição e não importa se é de gente ou se é bicho, naturalmente é menos culpável. Não é dizendo que ele é inocente, mas ele é menos culpável porque ele não tem conhecimentos da lei de forma consciente. Ele está vendo o outro ser como sendo comida. Agora, o homem que pega o seu inimigo na sociedade civilizada, mata o cara, esconde o corpo e frita o fígado para dividir com todo mundo que estava lá como se fosse um petisco, para se vingar, puxa, essa vontade é muito diferente da vontade do selvagem. Apesar de ser um ato selvagem também. Só que é feito um ato selvagem por uma pessoa que se diz civilizada, que está vivendo numa comunidade que ele sabe que é crime fazer isto. Enquanto que o outro está vivendo no meio do mato. Ele não tem noções morais mais avançadas para poder privar-se de um gordinho que está sobrando e que vai poder encher bastante a barriga dele, da tribo inteira. Né? Porque para eles aquilo lá é comida. Nós tivemos um acidente muito famoso, um avião que caiu nos Andes e que as pessoas tiveram que comer carne humana, porque não tinham que comer para sobreviver. Essa escolha não foi dada pela consciência livre, foi dada pelo instinto de conservação. Não tem o que comer, tem os cadáveres das pessoas que caíram e morreram. Os que sobreviveram só conseguiram sobreviver depois de terem comido músculo, aquilo que estava disponível na hora para poder ter energia. Imagina do frio lascado que faz lá nos Andes, para que eles não morressem. Daí ser a condição diferenciada que faz com que também a lei do universo, que é una para todos, também tenha essas condições diferenciadas. Como nós vamos ver agora no comentário de Kardec, né, Solange? Já está aqui na tela para a gente comentar. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante, que se abandona aos seus instintos. Dá para entender claramente, não é? É muito simples. Às vezes a sociedade coloca o indivíduo em posições muito mais elevadas e ele pode estar tomando conta de uma grande comunidade. Porém, as suas escolhas demonstrarão qual é o caráter da sua lucidez ou daquilo que ele vai precisar responder por já estar esclarecido naquela condição. Por isso que lá no universo, Jesus coloca, quando perguntam a ele qual era o maior mandamento da lei, ele coloca que o maior mandamento da lei, em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz, eis aí o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, amai o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos, que representam uma só ideia, que é a do amor. O amor governa a vida. É o amor. Quanto mais elevado o indivíduo se coloca, pela sua moralidade, pela sua capacidade intelectual, mais ele tem condições de entender o amor como fonte criadora. E ele precisará vestir todas as suas atitudes com essa veste. Muitos se valem das posições sociais avantajadas para exercer a crueldade do seu mando, o seu orgulho, a sua posição arrogante, a sua frustração de um dia ter obedecido e agora poder mandar.
Faz com que ele pise naqueles que eram seus amigos de antigamente e que agora estão abaixo dele, porque ele foi promovido. Quando, na verdade, a lei do universo diz: quanto mais alto você estiver, mais amor você precisa pôr em tudo que você for decidir. Para que você não incorra no erro de colocar as suas frustrações na causa das suas decisões. Você deverá cada vez mais exercer a autoridade, não pela autoridade, mas pela capacidade de educar o indivíduo que está em erro, de uma forma amorosa, como os pais fazem com seus filhos. Nenhum pai, quando vê o filho fazendo coisa errada, gosta de puni-lo. Nenhum pai, nenhuma mãe. Mas às vezes precisa punir o filho. E às vezes essa punição vai acontecer dentro de um critério de explicação. Você vai ser punido porque você fez isso e você sabia que não devia. Mas se o filho não soubesse, o pai vai dizer: vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Você não deve fazer mais essas coisas por isso, por isso, por isso. Então hoje você não será punido, porque você não sabia. Mas não faça novamente, porque se fizer, você vai ter castigo. Ora, sabedoria, amor. Não é bater por bater, para exercer o seu poder de mandar ou de impor. É amar. Você vai corrigir. Ame aquilo que você está fazendo para que aquele ser seja melhor. Não para exercitar somente a sua autoridade, o autoritarismo. Autoritarismo é diferente de autoridade. Mas às vezes as pessoas que se colocam em posição de superioridade, ao invés de viverem com a noção da autoridade, da justiça, elas vestem a roupa do autoritarismo. Eu que mando, eu vou mandar, todo mundo tem que abaixar a cabeça, tem que dizer amém para mim. Isso é falta de amor. E é isso que aqui a gente aprende nessa resposta. O homem é culpável à medida que ele sabe melhor o que está fazendo. E o comentário de Kardec diz isto: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não deixam de ser menos repreensíveis. Porém, a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. E é assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Quer comentar alguma coisa, Solange? Não, tá bem claro. A gente pode seguir adiante. Vamos lá. Aqui tem outra pergunta interessante de Kardec. Olha, algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre o seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? É uma pergunta muito inteligente. Existem sociedades que elegem a pena de morte para criaturas que tenham desregrado-se de tal maneira, de tal gravidade, que a pena precisa ser aplicada, separando o indivíduo, cortando aquela vida para que ele não esteja mais prejudicando a sociedade. Porque certamente o indivíduo que só produz malefícios e que ainda tem que ser mantido preso, custando aos que ele já prejudicou tudo aquilo que significa manter um preso comendo, abrigado por anos, é alguma coisa que é punir a sociedade, de novo, segundo os conceitos desses que defendem a pena de morte. Coisa que nós não defendemos. Deixe bem claro isso. A doutrina espírita é contra a pena de morte. Por quê? Porque você mata o maldoso, mas não mata o mal. Ele continua do outro lado. Ele continua fazendo o mal. Porém, estamos citando aqui sociedades que elegem fazer as coisas dessa forma. Punir com a pena de morte. Então, Kardec está perguntando. Às vezes, a maldade vem da força das coisas. Certas necessidades de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que nestes casos há uma infração, uma subversão à lei de Deus? Vamos ver a resposta. Ainda que necessário,
não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem não é senão mais culpável quando comete, porque ele compreende melhor. Então, à medida que a sociedade avança, aquilo que antes era causa de morticínio por um delito começa a ser mudado como uma outra consequência, como uma maneira de educar aquele que errou. Então, à medida que o homem melhora moralmente, essa consequência de uma subversão da lei não será mais tão grave no seu ordenamento, no seu hábito, na maneira pela qual o indivíduo responda a aquele tipo de infração. Então, em alguns casos, você vai ver que a sociedade melhorando, ela atenua as regras pelas quais ela impõe determinadas limitações, como, por exemplo, justamente a pena capital. Daí ser importante que entendamos que quando acontece a pena de morte, quando alguém mata o outro com base numa lei que permita, isso não quer dizer que deixa de ser uma infração. Isso, né? Continua Aos sendo uma olhos de infração. Deus, né? Aos olhos de Deus, isso ainda é uma infração. Mas é uma infração, vamos dizer assim, em decorrência de um atraso social no entendimento daquelas leis. Quando todos os homens que vão passar por esse processo evolutivo tiverem desencarnado, tiverem visto que erraram e vão reencarnar novamente, eles mudarão esse processo e vão dar um outro destino àquele tipo de punição, né? Isso é muito interessante. Temos mais uma última pergunta, não é, Solange? Temos. Qual é o slide 14, acho, é esse, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. O mal que se comete, frequentemente, não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Se são aqueles que nos deram essa posição ou nós mesmos? Que cometemos. Que cometemos o ato? Quer dizer, ele está perguntando se esses dois lados têm culpa. Eu vou dar um exemplo simples e rápido. O fulano antigamente era um carrasco. Ele tinha que cortar a cabeça das pessoas. Aí era aquela história. Quem está matando é ele, que está matando com a faca, com o machado. Realizando a ação. Ou aquele que pôs ele lá para ele fazer isso. Não é só nesse caso, mas em todos os casos semelhantes se aplica essa resposta. Vamos vê-la? Vamos. O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, o mandante, Isso. aquele que pôs as coisas para que aquela coisa acontecesse, ele é mais responsável, em alguns casos, do que o executor, que teve que fazer aquilo como um dever de ofício, ou porque foi posto ali e ele está precisando praticar aquilo. Ele tem a responsabilidade, porque ele poderia dizer, não, eu não quero mais esse trabalho para mim. Porém, quem manda ele fazer isso é mais responsável do que ele, porque poderia já ter feito de outro modo e não mais daquela maneira. E mesmo porque a intenção está com ele, essa vontade de executar ou de realizar a ação, apesar dele não ter realizado, ele está mandando que isso aconteça. É isso aí. Então a intenção é desse ser também. Isso mesmo. E é isso aí, mas Então, esse tema continua. Continua. No ano que vem nós vamos nos ver, não é mesmo? Isso mesmo. Nós vamos ficar muito felizes de estar, se Deus permitir, de volta no Espiritismo Sem Mistério no ano de 2024. Aproveite bem, medite sobre o bem e o mal, porque o novo ano vai nos permitir meditar bastante a esse respeito através das nossas escolhas. Escolha melhor para que coisas melhores te aconteçam. Isso. 2023 foi um ano desafiador. 2024 com certeza será também. E nós estaremos sempre nos pautando. E por isso que o Espiritismo é tão bonito, porque nos ajuda a esclarecer, a nos posicionarmos diante dos desafios que nós vamos enfrentar. Então, feliz ano Grande novo. abraço. Beijo grande para vocês. Até. Tchau, gente.
Espiritismo sem mistério.